Era uma tarde de domingo quando o irmão Paulo, um dos servos mais dedicados da congregação, chegou ao templo ainda antes do culto. Ele não vinha sozinho. Ao seu lado, o jovem Mateus, de apenas 19 anos, caminhava devagar, com os ombros curvados e o rosto marcado pela dor. A síndrome do impacto, como os médicos chamavam, havia lhe roubado a alegria de viver. Cada movimento era um sofrimento, cada passo uma batalha. Os irmãos que o viam passar já sabiam. Aquele jovem precisava de um milagre. Dentro do templo, enquanto os hinos de louvor começavam a subir, Mateus sentou-se no banco da frente, próximo ao púlpito. Seu coração estava pesado, mas algo dentro dele ainda clamava por misericórdia. O irmão Paulo, colocando a mão em seu ombro, sussurrou: "Meu irmão, hoje é o dia. Deus não esqueceu de ti. Ele ouve o clamor dos que sofrem." Mateus baixou a cabeça e as lágrimas que há tanto tempo seguiam presas começaram a cair. O culto seguiu com orações fervorosas. O irmão presidente, ao ver aquele jovem ali, sentiu o Espírito Santo mover seu coração. Ele parou a reunião e disse: "Irmãos, temos aqui um servo de Deus que está passando por uma prova muito grande. Mas o Senhor é poderoso para curar, para libertar, para restaurar. Vamos orar por ele." Não foi preciso pedir 2 vezes. Os irmãos se levantaram, alguns se aproximaram, outros estenderam as mãos de onde estavam. O coro das vozes subiu como incenso: "Senhor, tem misericórdia. Curai-o, ó Deus." Mateus sentiu uma paz estranha invadir sua alma. Não era alívio da dor física, mas algo mais profundo, como se Deus estivesse dizendo: "Filho, eu estou aqui." As mãos dos irmãos repousaram sobre sua cabeça, e o irmão presidente, com autoridade espiritual, declarou: "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que esta enfermidade saia deste corpo, que a síndrome do impacto seja quebrada, que os ossos sejam restaurados, que a dor desapareça. Assim como o Senhor curou os enfermos nos dias dos apóstolos, Ele cura hoje." Um silêncio sagrado tomou conta do lugar. Mateus sentiu algo como um calor percorrer suas costas, como se mãos invisíveis o tocassem. De repente, um estalo suave ecoou em seus ouvidos. Não era uma dor, mas uma sensação de ajuste, como se algo dentro dele estivesse sendo colocado no lugar. Ele tentou se levantar, hesitante. Os irmãos o observavam com olhos cheios de fé. E então, lentamente, Mateus se ergueu. Primeiro, uma perna. Depois a outra. Ele deu um passo. Depois outro. E outro. A congregação irrompeu em louvor. "Glória a Deus!" gritavam uns. "Aleluia!" clamavam outros. Mateus, agora de pé, sem dor, sem a rigidez que o acompanhava há anos, levantou as mãos e começou a chorar de alegria. "Eu estou curado! Eu estou curado!" Ele repetia enquanto os irmãos o abraçavam, alguns chorando junto com ele. Mas a obra de Deus não parou ali. Nos dias que se seguiram, Mateus voltou ao templo para dar seu testemunho. Ele contou como, após a oração, sentiu uma força nova em seu corpo. Como, pela primeira vez em anos, conseguiu dormir sem dor. Como, ao acordar na manhã seguinte, se ajoelhou ao lado da cama e agradeceu a Deus com lágrimas de gratidão. "Eu não merecia, Senhor," ele disse, "mas tu me deste mais uma prova do teu amor." Sua mãe, Irmã Maria, que há anos orava por ele em segredo, não cabia em si de alegria. "Eu nunca deixei de crer," ela testemunhou, mesmo quando os médicos diziam que não havia cura. "Eu sabia que o nosso Deus é maior que qualquer diagnóstico." E agora via seu filho andando, sorrindo, servindo a Deus com o mesmo fervor de antes da doença. "O Senhor não só curou seu corpo," ela disse, "mas renovou sua fé." Mateus não perdeu tempo. Logo começou a servir na obra do Senhor com ainda mais dedicação. Ele se juntou ao grupo de jovens, incentivando outros que passavam por provas. "Se Deus fez isso por mim," ele dizia, "Ele pode fazer por vocês também. Só não desistam de orar." Muitos jovens, ao ouvirem seu testemunho, se animaram. Alguns que estavam afastados voltaram para a congregação. Outros que sofriam com enfermidades ou angústias encontraram esperança. Um domingo, durante o culto, um irmão levantou a mão e pediu para falar. Era o irmão João, que há meses lutava contra uma depressão profunda. "Eu ouvi o testemunho do Mateus," ele disse, com a voz embargada, e pensei: "Se Deus curou ele, por que não pode me libertar também?" Naquela mesma noite, após muitas orações, João sentiu o fardo ser tirado de suas costas. Ele voltou a sorrir, voltou a louvar, voltou a viver. "A fé de um jovem curado trouxe libertação para muitos," comentou o irmão presidente emocionado. Mas Mateus sabia que a cura não era só física. Ele começou a estudar a palavra com mais afinco, buscando entender melhor a vontade de Deus. Em uma das reuniões de doutrina, ele compartilhou: "Antes eu pensava que a minha prova era um castigo. Mas agora vejo que era uma oportunidade para Deus mostrar seu poder."
Ele não nos deixa no sofrimento por prazer, mas para que, no fim, sua glória seja manifestada. Suas palavras tocaram muitos corações. Os milagres não pararam por ali. Alguns meses depois, durante uma visita a uma família da congregação, Mateus orou por uma irmã que sofria com dores nas articulações. Ela, que mal conseguia segurar um copo, sentiu alívio imediato após a oração. Irmão, foi como se uma mão quente tocasse minhas juntas, ela testemunhou depois. A dor foi embora na hora. Mateus, humilde, apenas sorriu e disse: não fui eu, irmã. Foi o Senhor. Ele só usou este vasinho quebrado para abençoar. A notícia da cura de Mateus se espalhou, e muitos de fora começaram a vir aos cultos, atraídos pela fé daquele povo. Alguns vinham com enfermidades, outros com corações quebrantados. E Deus, fiel como sempre, continuava operando. Uma senhora que há anos não conseguia dobrar os joelhos, conseguiu se ajoelhar pela primeira vez em uma noite de oração. Um homem que chegará ao templo arrastando os pés por causa de uma lesão na coluna, saiu andando firme, louvando a Deus em voz alta. Mateus, porém, nunca esqueceu a lição que aprendeu na prova. A cura é uma bênção, mas a maior bênção é conhecer a Deus. Ele continuou a servir, não pela cura, mas pelo amor ao Senhor. Em uma das últimas reuniões, ele compartilhou um sonho que teve. Vi o Senhor Jesus de pé, com os braços abertos, e ele me disse: filho, tudo o que passei na cruz foi por ti. Não apenas para te curar, mas para te salvar. A minha graça é suficiente. Ao contar isso, sua voz falhou, e muitos irmãos choraram junto com ele. A congregação cresceu não só em número, mas em fé. Os cultos ficaram mais cheios, as orações mais fervorosas, os testemunhos mais frequentes. E Mateus, aquele jovem que um dia entrou no templo curvado pela dor, agora estava de pé, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele havia aprendido que as provas não são para nos destruir, mas para nos aproximar de Deus. E que quando Deus opera, ele não faz pela metade. Até hoje, quando Mateus conta sua história, ele sempre termina da mesma forma: se Deus fez isso por mim, imagine o que ele pode fazer por você. Basta crer, basta entregar. Ele é fiel. E a congregação unida responde: amém. Glória a Deus. Porque sabem, por experiência própria, que o Deus que operou no passado continua operando hoje. E que enquanto houver fé, haverá milagres. A vida de Mateus depois daquela cura não foi um caminho de rosas, mas um caminho de pedras que se tornaram degraus. Ele não recebeu apenas a saúde do corpo, mas uma responsabilidade que pesava mais que qualquer dor física, a de testemunhar, com a própria vida, que Deus não muda. E ele cumpriu isso não com palavras vazias, mas com atitudes que falavam mais alto que qualquer sermão. Nos meses que se seguiram, muitos o procuravam após os cultos. Alguns vinham com dores no corpo, outros com feridas na alma. Mateus não tinha respostas prontas, mas tinha algo melhor: a certeza de que o mesmo Deus que o levantou poderia levantar qualquer um. Ele orava com eles, não como quem dá uma receita, mas como quem compartilha uma carga. E Deus, fiel como sempre, respondia. Não sempre da forma que esperavam, não sempre no tempo que desejavam, mas sempre da maneira que mais lhes fazia bem. Um dia, uma irmã chamada Clara, que sofria de uma enfermidade nos rins há anos, chegou até ele depois da reunião de doutrina. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Irmão Mateus, eu já não aguento mais. Os médicos dizem que não há esperança. Eu até creio que Deus pode me curar, mas, e se não for da vontade dele? Mateus não lhe deu um sermão. Sentou-se ao seu lado, abriu a Bíblia no Salmo 34 e leu em voz baixa: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Depois, fechou os olhos e começou a orar não por cura, mas por paz. Não por um milagre imediato, mas pela certeza de que, curada ou não, Clara pertencia a Deus. Na semana seguinte, Clara voltou ao templo. Desta vez, não com lágrimas de dor, mas com um brilho nos olhos que só quem experimentou a mão de Deus conhece. Irmãos, ela disse, tremendo, ontem os exames deram negativo. Os médicos não entendem. Dizem que é impossível. Mas nós sabemos que para Deus nada é impossível. E então, como Mateus fizera antes dela, ajoelhou-se no mesmo lugar onde tantos haviam buscado a Deus e agradeceu. Não pela cura em si, mas porque naqueles meses de espera, ela havia aprendido que Deus não a abandonara nem por um segundo. Mas nem todos os testemunhos eram de cura física. Havia os que vinham com o coração partido, pais que perderam filhos, esposas traídas, jovens que se sentiam sozinhos no mundo. Mateus não tinha soluções mágicas para esses casos, mas tinha algo mais precioso: a memória de como Deus o sustentara nos dias mais escuros. Ele contava como, nas noites em que a dor era insuportável, ele abria a janela e olhava para o céu, repetindo: Senhor, mesmo que não me cures, eu te louvo.
Mesmo que a dor não passe, eu confio em ti. E foi essa honestidade, essa fé sem fingimentos que tocava as pessoas. Um jovem chamado Daniel, que havia se afastado da igreja após a morte do pai, certo dia entrou no templo arrasado. Não veio para orar, mas para desabafar. Não entendo, irmão Mateus. Meu pai servia a Deus a vida toda. Por que ele o tirou tão cedo? Mateus não deu uma resposta pronta. Em vez disso, contou como, depois de sua cura, um dia acordou com uma dor tão forte que pensou que a doença havia voltado. Chorei e gritei com Deus, ele admitiu. Perguntei, por que me curaste se ia doer de novo? E então no silêncio ouvi no meu coração, filho, não foi para te livrar da dor que eu te curei. Foi para te mostrar que mesmo na dor eu estou contigo. Daniel não saiu dali com todas as respostas, mas saiu com algo que valia mais, a certeza de que podia questionar, chorar, até brigar com Deus, que ele não o rejeitaria por isso. Os milagres, porém, não paravam. Em uma noite de oração, uma irmã chamada Ana, que há anos não conseguia engravidar, sentiu algo estranho durante a pregação. Não foi um arrepio, não foi uma emoção passageira, foi uma certeza absoluta, como se Deus lhe sussurrasse, espera em mim. Ela não contou a ninguém, nem mesmo ao marido, até que 3 meses depois, o teste de gravidez deu positivo. Quando ela compartilhou o testemunho, não falou da alegria do resultado, mas da paz que teve durante aqueles meses de espera silenciosa. Deus não me deu um filho porque eu merecia, ela disse. Ele me deu porque sabe que às vezes, precisamos de um sinal tangível para lembrar que ele ouve. Mas Mateus sabia que os maiores milagres não eram os que todos viam. Eram os que aconteciam nos corações, nas decisões tomadas em segredo entre a pessoa e Deus. Como a vez em que um irmão viciado em bebida há décadas, chegou ao templo tremendo, sujo, com cheiro de álcool. Ele não veio para ser julgado, mas para se render. Não aguento mais, irmão Mateus, ele chorou. Já tentei parar sozinho, já prometi a Deus 1000 vezes, mas sempre caio. Mateus não lhe deu um sermão sobre força de vontade. Em vez disso, o levou para um canto do templo, ajoelhou-se com ele e orou, Senhor, este irmão não precisa de mais uma chance. Ele precisa de ti. Toma o coração dele porque sozinho nós não podemos. Naquela noite, o irmão não sentiu um alívio imediato, não ouviu vozes do céu. Mas algo dentro dele quebrou. E dali em diante, toda vez que a tentação vinha, ele corria para o templo, mesmo que fosse de madrugada, mesmo que só encontrasse o zelador varrendo o chão. E o zelador, que também tinha suas lutas, orava com ele. Porque na congregação, ninguém luta sozinho. Os cultos ficaram mais longos, não por causa de pregações intermináveis, mas porque o povo não queria ir embora. Ficavam cantando, orando, compartilhando o que Deus havia feito na semana. Às vezes eram coisas grandes, uma cura, um emprego conquistado depois de anos de desemprego. Outras vezes eram coisas pequenas, mas não menos milagrosas. Um filho que voltou para casa depois de anos distante, um casamento que foi restaurado depois de quase se despedaçar, um irmão que depois de anos de amargura, finalmente conseguiu perdoar. Mateus, porém, nunca deixou que os milagres o distraíssem do essencial. Ele continuava a chegar cedo ao templo para limpar os bancos, varrer o chão, arrumar as Bíblias. Se Jesus lavou os pés dos discípulos, ele dizia aos mais novos, quem somos nós para achar que qualquer serviço na casa dele é pequeno? E os jovens que antes reclamavam de tarefas simples começaram a entender que servir a Deus não é sobre grandiosidade, mas sobre amor, mesmo nas coisas que ninguém vê. Um dia, um grupo de irmãos mais velhos o chamou para uma conversa. Irmão Mateus, disse um deles, você tem um domingo, Deus tem usado você de maneira poderosa. Por que não aceita ser ordenado como cooperador? Mateus ficou em silêncio por um longo tempo. Depois respondeu, se for da vontade de Deus, que seja. Mas não quero que me vejam como alguém especial. Sou só um servo, como qualquer um aqui. E se Deus me usar, que seja para a glória dele, não para a minha. Os irmãos entenderam. Não era recusa por humildade falsa, mas a certeza de que na obra de Deus, os títulos não importam, o que importa é a fidelidade. E assim, sem alarde, Mateus continuou. Não como um líder que se destaca, mas como um irmão que está sempre presente. Nas visitas aos enfermos, nas orações pelos que choram, nos conselhos aos que duvidam. Ele não pregava com palavras bonitas, mas com uma vida que mostrava, Deus é real, Deus se importa, Deus age. Até que certa noite, durante um culto de ação de graças, um irmão levantou a mão para dar um testemunho. Era um homem que poucos conheciam, um visitante que havia chegado à congregação há algumas semanas. Eu não sou daqui, ele começou com a voz embargada. Vim porque ouvi falar dos milagres que acontecem neste lugar, mas não vim buscando cura. Vim buscando a Deus.
Porque se ele está aqui, eu quero estar onde ele está. E então ele contou como, anos antes, havia perdido tudo, a família, o trabalho, a saúde. Como havia amaldiçoado a Deus e se afastado. Como na solidão quase tirar a própria vida. Mas uma noite, ele disse, sonhei com este templo. No sonho, eu estava aqui, e uma voz dizia, venha, eu estou esperando por você. Ele não soube explicar como, mas no dia seguinte, encontrou o endereço da congregação em um papel que alguém lhe dera na rua. E veio. Hoje ele continuou, não tenho mais nada do que tinha antes. Não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho saúde. Mas tenho uma coisa que nunca tive, paz. Porque aqui, pela primeira vez, senti que Deus não me quer por causa do que eu tenho ou do que eu faço. Ele me quer porque sou seu. E então, ele ajoelhou-se no meio da congregação, e começou a chorar não de dor, mas de alívio. Porque havia encontrado um lugar onde finalmente podia descansar. Mateus, ao ver aquilo, lembrou-se das palavras que ouvirá no sonho anos antes. A minha graça é suficiente. E entendeu mais uma vez que os milagres não são o fim, mas o começo. O começo de uma vida que não depende de circunstâncias, mas da certeza de que não importa o que aconteça, Deus está no controle. E assim a obra continuava. Não porque os homens eram perfeitos, mas porque Deus é fiel. Não porque tudo dava certo, mas porque mesmo quando tudo parecia errado, Ele estava ali, no silêncio das orações noturnas, nas lágrimas derramadas nos bancos do templo, nas mãos estendidas dos irmãos que mesmo sem saber, eram instrumentos dele. Porque no final das contas, a maior prova de que Deus está vivo não são os milagres espetaculares, mas a vida transformada daqueles que, como Mateus, aprendem a dizer, Senhor, não importam as circunstâncias, eu te seguirei. E é isso que faz a congregação não ser apenas um lugar, mas um povo. Um povo que crê, que ora, que espera, que mesmo quando não vê, confia. E Deus, que nunca falha, continua a operar, porque a obra dele não depende de nós, depende dele. E enquanto houver um coração disposto a crer, ele não parará.